Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Te dei um tempinho aí nas gravações dos vídeos, né? Tiramos umas férias e agora estamos voltando aí com conteúdo novo para vocês, tá beleza? Hoje a gente vai começar a falar sobre as regras do futsal, tá? Então, hoje não vai ser tudo em um vídeo só, a gente vai fazer uma série de vídeos, né? Serão 4 vídeos onde a gente vai falar um pouquinho mais detalhado sobre as regras desse esporte. Então, a partir desse vídeo, né, a gente vai conhecer, né, um pouco as regras desse esporte, para quando for possível, né, a gente retornar às práticas após a vacina, que está começando aos poucos, né, a gente já tem aí o entendimento de como as regras desse esporte funcionam. Então, hoje nós vamos trabalhar da regra 1 até a regra 6, e depois nós vamos conhecendo, né, as demais regras. Somente a regra 12, as regras de faltas e incorreções, vai ter um vídeo exclusivo. Nos outros vídeos a gente vai trabalhar com uma série de regras desse esporte. Beleza? Então, regras do futsal. O livro de regras do futsal, ele possui 17 regras e mais 4 anexos, tá? Então a gente vai dividir as explicações em 4 vídeos, né? Como eu já disse. Então, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a regra 1, quadra de jogo, regra 2, a bola, regra 3, número de jogadores, regra 4, equipamentos dos jogadores, comissões técnicas e arbitragens. Regra 5, os árbitros. Regra 6, o árbitro, anotador e cronometrista. No vídeo seguinte, nós vamos trabalhar com a regra 7, duração do jogo. Regra 8, bola de saída. Regra 9, bola em jogo e bola fora de jogo. Regra 10, contagem de gols. Regra 11, impedimento. No terceiro vídeo da série, nós vamos falar exclusivamente sobre faltas e incorreções. Por que nós vamos fazer um vídeo exclusivo para essa regra específica? Porque é a regra que possui o maior número de detalhes, né? Porque nós temos que falar dos tipos de falta, as faltas que geram punições, né? Os cartões amarelos, os cartões vermelhos, né? As advertências verbais. Então essa é a regra, né, que demanda um pouquinho mais de tempo em função da complexidade, né, dessas ações ao longo do jogo, tá? E no quarto vídeo, nós vamos falar sobre as demais regras, né? Tiros livres, tiro penal, tiro lateral, arremesso de meta, tiro de canto. E vamos falar bem rapidinho, ainda nesse vídeo, sobre lei da vantagem, decisão por penais, a súmula e modelo de relatório, tá? Súmula e modelo de relatório, isso não é tão importante para nós nesse momento, né? É mais importante para aquelas pessoas que querem arbitrar jogos, né? Vai apitar um torneio, né? Mesmo que seja amador, vai ter uma súmula ali para preencher, né? E é importante que se tenha muita atenção, mas para esse momento a gente vai falar mais das coisas do jogo em si, né? Da prática do futsal, daquelas regras do futsal. Aqui, mais é para quem vai arbitrar mesmo, né? Para quem vai trabalhar com isso. E aí a exigência é que se tenha o curso oficial, né, das federações de futsal. Beleza? Então vamos começar, né, falando sobre a quadra do jogo, né? As dimensões aí da quadra onde ocorre o jogo. Basicamente, né, a quadra de futsal, assim como a de handebol, ela possui as dimensões de 40 por 20, tá? Então, existe uma pequena variação aí que pode acontecer no mínimo e no máximo, né, das dimensões dessa quadra. Então, isso é importante a gente lembrar. Mas, basicamente, assim, na maioria das situações, a quadra, né, é 40 por 20, né? São essas dimensões aí que se usam no futsal profissional, tá? Nós temos aqui, né, linhas laterais e linhas de fundo, tá? Então, a área de gol, tá? A área de gol, ela vai ter 6 metros dessa linha aqui frontal a linha de fundo. Vai ter essa forma, tá? A marca de pênalti. A marca de pênalti, né, ela vai ficar exatamente sobre a linha da área, ou seja, ela vai estar a 6 metros do gol. O escanteio, né, o corner, a gente tem 4 marcas aqui do escanteio, assim como no futebol de campo, tá? E essa marca, ela vai estar localizada, né, exatamente ali
onde se encontram as linhas laterais e de fundo. O que é importante a gente lembrar também, né? Que a regra ela vai prever que deva haver um espaço entre as linhas laterais e de fundo com qualquer outro obstáculo que esteja fora da quadra. Por que isso acontece? Isso é uma questão de segurança, né? Porque pode ocorrer de um atleta numa disputa de bola, né? Ele não conseguir parar, não conseguir frear e pode esbarrar em algum obstáculo, então se resguarda aí essa distância de no mínimo 1,5 metro, tá? Para que o atleta ele tenha esse tempo de reação, né? Para que não haja nenhum tipo de acidente, tá? Os bancos de reserva e a mesa de arbitragem vão ficar desse lado, né? Banco de reserva e a mesa de arbitragem, né? É importante falar também que a zona de substituição ela vai ficar na frente do banco de reserva, né? O atleta ele não pode entrar na quadra por qualquer espaço que não seja esse aqui, ó. Eu estou marcando aqui para vocês. Ele só pode entrar por esse espaço aqui, que vai ficar na frente do seu banco de reservas, tá? A mesa de substituição, a mesa, né, da equipe de arbitragem, ela vai ficar aqui entre os dois bancos, tá? Importante destacar também que do primeiro para o segundo tempo de jogo, né, as equipes elas trocam de banco, tá? Então a equipe, o banco de reserva da equipe vai ficar sempre do lado onde a equipe está defendendo. Então terminou o primeiro tempo, a equipe que está nesse banco de reservas aqui, ela se coloca nesse aqui, e a que está desse lado vai para o outro, tá? A baliza, né, ou o gol, a goleira, a trave, né, dependendo de como a gente chama, isso pode ser alterado dependendo da localidade onde a gente pratica, né? Em algumas regiões do Brasil se chama de goleira, em outras de baliza, em outras de gol, em outras de traves, né? Independente disso, a gente tem aí aqui as dimensões, né, desse objeto, tá? 3 metros de largura, 2 metros de altura. Para quem já estudou o handebol, vocês vão ver que são as mesmas dimensões, né, da baliza, da goleira, do handebol. A bola, regra número 2. A bola é esférica. Embora pareça meio óbvio dizer que a bola deverá ser esférica, isso é importante que isso conste na regra, né? Porque uma bola que não esteja em condições de jogo, né, uma bola que daqui a pouco está desgastada, ela pode perder um pouco esse formato esférico e ela não pode entrar em jogo, tá? A gente não pode usar essa bola que esteja um pouco mais deformada no jogo. Então a bola tem que manter, né, esse formato esférico. O invólucro de couro macio ou de outro material aprovado, tá? E por dentro, né, a gente vai ter ali aquela câmara de ar que a gente vai encher a bola, tá? A gente vai ter diferenças de peso, né, de cada categoria e de tamanho da circunferência também, né? Então a gente tem ali as categorias adultas, né, e sub-20, que a bola tem um determinado peso, né? Aqui a gente pode usar de 410 gramas a 430 gramas com essa circunferência, 62,5 centímetros a 63,5. Então tudo que esteja dentro dessa margem, né, está aprovado para o uso na categoria adulta. Nas categorias menores, né, a gente vai ter uma diminuição, tanto do peso quanto da circunferência, né, conforme a gente está conseguindo observar aqui na tabela. Regra 3, número de jogadores. Aqui no futsal nós temos 5 jogadores que começam jogando, né, são 5 titulares, que vão se dividir em um goleiro e 4 jogadores de linha, tá? As substituições no futsal, assim como no handebol, elas são ilimitadas, tá? Mas é importante, como eu já falei na regra anterior, que sejam executadas de maneira correta. Então tem um local ali onde as substituições elas vão acontecer, né? Para que essa substituição seja executada de maneira correta, o jogador que vai ser substituído, ele precisa cruzar a linha para que o substituto possa entrar em quadra, tá? O substituto ele não pode entrar em quadra antes, né, do jogador a ser substituído sair. Isso pode acarretar, inclusive, né, em uma sanção e punição com cartão amarelo. Substituição do goleiro. Qualquer jogador reserva pode substituir o goleiro, sem a necessidade de avisar os árbitros.
e sem que o jogo esteja paralisado. E aí a gente vem aquela coisa do goleiro linha, né? Quem assiste futsal, quem tem acesso a jogos de futsal, vê que em algumas oportunidades a equipe está perdendo, né? Ela coloca ali um goleiro linha, um jogador de linha que tem uma maior habilidade com a bola nos pés para tentar ajudar no movimento de ataque, né? Então isso pode acontecer. Qualquer jogador de quadra pode trocar de posição com o goleiro. Quando isso ocorrer, deve ser no momento em que o jogo esteja paralisado e deve avisar previamente os árbitros, devendo usar uma camisa com o mesmo número que foi relacionado e da mesma cor dos goleiros de sua equipe, tá? Então, aqui a gente tem uma diferença, né? Se um jogador de linha, né, um desses 4 aqui, quiser substituir o goleiro, ele até pode, mas o jogo precisa estar paralisado e ele vai ter que trocar a camisa, vai ter que botar uma camisa da cor dos goleiros, mas com o mesmo número da camisa dele de linha, tá? Toda a equipe, né, vai ter um capitão, esse capitão vai ser uma espécie de representante aí da equipe, vai participar do sorteio inicial, né? Regra número 4, equipamentos dos jogadores, comissões técnicas e arbitragem, tá? Então a gente vai ter aqui equipamentos básicos e obrigatórios, né, para os jogadores. Uma equipe de futsal, quando ela vai entrar em campo, os seus atletas eles precisam estar com os seguintes equipamentos: camisa numerada, tá? O colete, que vai servir ali para o banco de reservas, né, para os jogadores do banco, calção curto, meião, caneleira. Caneleira, pessoal, é um item obrigatório, nenhum atleta pode entrar em quadra sem a utilização da caneleira, né? Que é um item de segurança super importante. Antigamente, no futebol de campo, a caneleira não era um item obrigatório. Entretanto, ela nos anos 80, né, a caneleira ela começa a ser obrigatória, no sentido que no futebol de campo, principalmente em função das travas das chuteiras, né, havia muitas lesões com sangramentos, né, e a caneleira ela evita isso. Então, por que se tem essa preocupação com sangramento? A gente tem ali algumas doenças, né, cujo o contágio pode acontecer através do contato com o sangue. Então, a gente tem como exemplo a hepatite, né, ou o vírus HIV também, né? Então, a caneleira ela passa no futebol de campo, ali pelos anos 80, a ser um item obrigatório, e isso também se coloca no futsal, tá? O tênis, né, a chuteira do futsal, diferentemente do futebol de campo, ela não possui travas, né? Então é um tênis com solado um pouco mais liso, digamos assim, né? E também é importante dizer que qualquer material que possa gerar risco são proibidos. E não é somente risco a si próprio, é a si próprio e aos colegas de time ou a algum adversário, né? Então, vamos citar como exemplo aqui uma correntinha, tá, que a gente usa. Eu não posso usar uma correntinha, porque daqui a pouco numa disputa de bola, né, essa corrente ela fica presa, né, na mão de um adversário, né, e pode me machucar, pode machucar aqui o pescoço. Eu não posso usar anéis também por disputa de bola, né? Isso pode acertar o rosto de algum adversário, mesmo que de maneira não intencional. Então isso gera, né, riscos. Mas, Jones, eu não posso, de repente, eu uso aliança, eu uso um brinco, eu não posso cobrir com um esparadrapo? Não pode. A gente não pode usar nenhum material que gere risco, né, a ninguém que esteja em quadra. Seja eu próprio, um colega de time, um adversário ou arbitragem. A comissão técnica, né? A comissão técnica, normalmente, ela vai usar um uniforme ali da equipe, né? Então, obviamente que se esse uniforme da equipe for da mesma cor do uniforme de uma das equipes, né, o treinador ele vai ter que utilizar um colete ali para diferenciar, né, porque a gente não pode confundir os árbitros usando as mesmas cores, tá? Arbitragem. A arbitragem vai poder usar camisas de manga curta ou longa, bermudas e meiões, tá? Nas cores determinadas e aprovadas por suas entidades, e tênis preto. Devem usar cores diferentes das equipes, em especial aos jogadores de linha. Então, o que isso quer dizer? Vamos supor que nós temos o jogo entre uma equipe que veste vermelho e uma equipe que veste branco, tá? Normalmente os goleiros vão usar camisas pretas, né? E aí os goleiros, eles podem ter as camisas dos goleiros, tá? Das duas equipes pode ser da mesma cor, não tem problema. O que não pode ser é da cor da outra equipe.
Mas digamos assim, que o goleiro, digamos que uma equipe esteja de vermelho, outra equipe esteja de branco, né? Os árbitros, eles vão usar um fardamento, né, uma camiseta com uma cor diferente, amarela, por exemplo, né, para que possa diferenciar, para que não haja confusão, nem entre os árbitros, nem entre os atletas, tá? Sempre, né, é importante sempre citar essa questão dos goleiros, né? Os goleiros, eles precisam ter a cor da camisa precisa ser diferente, tanto da sua própria equipe, quanto da equipe adversária, mas entre os goleiros não tem problema que seja uma cor parecida ou até mesmo igual, tá? Até porque cada um vai jogar normalmente, né, vai jogar mais tempo, vai passar mais tempo jogando dentro da sua área. Os árbitros, regra 5. O jogo de futsal, né, ele, diferentemente do futebol, ele é regido por 2 árbitros. Vai ter um árbitro principal e vai ter um segundo árbitro, tá? Dentro de quadra, especificamente, né, claro, tem algumas questões burocráticas ali que o árbitro principal precisa cuidar também, mas dentro de quadra, especificamente, esses 2 árbitros, eles vão trabalhar para que o jogo flua, né? Eles vão cuidar ali as faltas, né? Vão cuidar se uma bola saiu ou não saiu, né? Vão aplicar medidas disciplinares, se for o caso, né? Então, eles basicamente, né? Eles têm as mesmas obrigações, né? Que é fazer com que o jogo flua, né? Coordenar ali a partida. Obviamente, né? Que se houver discordância entre uma marcação, entre os dois, vai valer, né? Vai valer o que o árbitro principal assinalou, né? Mas normalmente sempre tem uma harmonia ali entre os 2 árbitros. O que é importante colocar, né? Que normalmente esses 2 árbitros, eles vão estar posicionados na quadra de modo que eles tenham, né, o maior campo de visão possível. Então eles vão fazer uma diagonal, né? Então, quando um dos árbitros estiver na linha de fundo, o outro vai estar posicionado um pouco mais próximo ao meio da quadra para que o campo de visão da dupla, né, consiga ser um pouco maior. Então, daqui a pouco o árbitro principal, digamos, está cuidando uma cobrança de escanteio, está posicionado um pouco mais próximo da linha de fundo, ele não vai conseguir ver o que está acontecendo do outro lado. Então, o segundo árbitro, né, ele vai estar ali para conseguir observar, né, algum puxão de camisa, alguma falta, alguma coisa que venha a estar acontecendo no outro lado da quadra, tá? Então, a amplitude de visão deles vai aumentar. Regra 6, a nossa última regra do vídeo de hoje, tá? Que vai falar sobre o anotador e o cronometrista, tá? Anotador e cronometrista, em competições profissionais, né, a gente vai ter essa dupla aí, às vezes em competições amadoras, em escolares, a gente acaba às vezes tendo uma pessoa só na mesa tendo as 2 funções, tá? Mas é importante que tenha essas 2 pessoas, porque tu precisa de muita atenção, principalmente o anotador ali, né, ele precisa estar atento para fazer um preenchimento correto da súmula, tá? E o cronometrista, ele vai ser responsável pela marcação do tempo. Mas por que a gente precisa de uma pessoa para marcar o tempo? Não seria só apertar o botãozinho ali e deixar o cronômetro andar? Não. Não, porque no futsal, né, o tempo não é corrido. Futebol de campo, a bola sai, ou às vezes a gente tem um atendimento a um jogador de campo, a um goleiro, alguma coisa, e o tempo continua correndo, né? E lá no final do jogo, o árbitro vai dizer quanto tempo de acréscimo, né, vai ser necessário para suprir esse tempo de bola parada. Então, às vezes dá 4, 5, 6, 7, 8 minutos, né? E óbvio que normalmente a bola fica parada até mais tempo do que isso. No futsal, isso não existe, porque se tem um lateral, se tem um tiro de meta, um atendimento a um jogador, o cronômetro para, tá? Então, o cronometrista, ele vai ser responsável, a partir do momento que a bola rolar, de colocar o cronômetro, ligar o cronômetro. Se a bola saiu, houve uma falta, ele vai parar o cronômetro, tá? Então, isso é super importante. E o anotador, né, ele vai fazer ali todo o preenchimento da súmula. Vai anotar as faltas, né, coletivas das equipes, vai anotar um possível cartão amarelo, vai anotar o autor de um gol, né? Tudo isso é função, né? É atribuição aí do anotador. Beleza? Então por hoje era isso, pessoal. Para o vídeo não ficar muito extenso, a gente trabalhou apenas com essas 6 primeiras regras, né? Semana que vem a gente vai falar um pouco mais, vamos falar sobre outras 5 regras, né? E aí a gente segue aí esses nossos estudos sobre as regras do futsal.
Muito obrigado pela atenção, não esquece de deixar o like aí no vídeo, né, que ajuda um pouco a gente aí o canal. Fiquem bem, continuem se cuidando e até a próxima.